Bom dia. Declaramos aberta a sessão. Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem uma correção, alguma sugestão a fazer? Podemos declará-la por aprovada. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem aprovado. Nós temos 2 expedientes aqui, antes de nós entrarmos na pauta. O primeiro é sobre aquele documento com a questão da parametrização e dos tempos de discussão aqui para a gente otimizar nossas reuniões. Vocês leram? Tem alguma sugestão para fazer? Concordei plenamente. 1 minuto para membro e relator 2, é isso? Exatamente. Membro 1 minuto para analisar. E o relator 2. Perfeito. Concordo plenamente. Tem também, querido. Mas também no tempo. Você também tem, você tem 30 segundos. Vocês estão discriminando a minha pessoa. Jamais, vereador. Como presidente da Comissão dos Idosos. Não, 1 minuto. Isso aí vai fazer a gente melhorar os... Até Porque está voltando projeto, as pessoas estão reclamando que a gente está enrolando. com razão. E a pauta não está sendo encerrada, por isso que a gente tem que agilizar. Feito um bom trabalho aqui com a sua equipe e tem que tirar o chapéu. Obrigada, vereador. Não, 6 vezes mais que o plenário. O plenário não aprova projeto nenhum. Bom, então vamos aprovar o ofício circular número 006 de 2017. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos aqui também um expediente. O Conselho Municipal de Assistência Previdenciária, a MAP, solicitou que a gente enviasse para eles 3 projetos de leis que estão conosco, para que eles pudessem, dar seu parecer, sua análise, que é o projeto de lei número 214 de 2017, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que altera o artigo 23 da lei número 8.095 de 2002, que dispõe sobre o regime próprio da Previdência Social dos servidores públicos do município de Goiânia, e também o projeto número 312 de 2017, de autoria do vereador Zander Fábio, que fica vinculado à aprovação da Câmara Municipal de Goiânia a aplicação financeira de qualquer recurso do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Goiânia. O Conselho solicitou que esses 2 projetos fossem em diligência para eles, para que eles pudessem analisar. E se vocês tiverem alguma coisa contra ou favorável, para a gente colocar em votação. Nada contra. Em votação, os que forem favoráveis, a diligência permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Entrar na pauta. Veto parcial número 030 de 2017, autógrafo de lei número 060 de 2017, oriundo do projeto de lei número 056 de 2016, de autoria do prefeito de Goiânia, que concede anistia de mora e remissão de juros IPTU, ISSQN e ITU. O prefeito de Goiânia vetou parcialmente o autógrafo de lei número 060 de 2017, precisamente o parágrafo 5º do artigo 1º, alegando que o texto conflita com a emenda apresentada e acolhida e que deu nova redação ao parágrafo 1º do referido artigo. Ainda assim, o sistema de arrecadação não está estruturado de maneira a propiciar o controle de qualidade dos imóveis. Recai ainda o veto parcial ao CAPT e ao parágrafo 1º do artigo 3º e CAPT do artigo 4º, em face de ter estabelecido que os efeitos da lei englobariam os débitos tributários e fiscais ajuizados ou não vencidos até 20 de janeiro de 2017. Ao vetar os dispositivos acima referidos, o chefe do Poder Executivo assegura que a possibilidade de negociação de todos os débitos vencidos até a data da publicação da lei. A assessoria jurídica da comissão manifestou favoravelmente a manutenção do veto. A relatora, a vereadora Tatiana Lemos, após sua análise de fundamentação, votou pela manutenção do veto. Em discussão. Bom, aqui, presidente Sabrina, Tatiana, Priscila, delegado Eduardo, nosso fiscal Paulo, trata-se de veto parcial sobre as emendas feitas ao projeto do Refis. Foram vetados o parágrafo 5º em face das questões técnicas e operacionais que o mesmo imporia ao sistema da Secretaria de Finanças ao ter que limitar a quantidade de imóveis. Argumenta ainda o Executivo que for acolhida a emenda que limita a 10 parcelas o pagamento de débitos superiores a R$ 500 mil, enquanto os débitos de valores inferiores poderão ser parcelados em até 40 vezes.
O veto recai também sobre o caput e o parágrafo 1º do artigo 3º e do caput do artigo 4º, uma vez que o mesmo estipulava até que os efeitos da lei englobariam débitos até 20 de janeiro de 2017, em razão dos vetos serem técnicos e estando resguardados os dispositivos colocados para evitar a manutenção do ciclo perpétuo de inadimplência, voto pela manutenção do veto parcial, presidente. Vereadora Tatiana, alguma manifestação? Obedeci 1 minuto? 1 minuto. Eu queria só um segundo. Nós aprovamos refins, Cajuru, mas as pessoas estão indo procurar e não está tendo aquilo que foi aprovado. Seria juros, correções, essas coisas. Manda para o cartório e lá tem que pagar tudo que está lá no cartório, não tem conversa fiada. Na minha concepção, se nós aprovamos aqui a anistia, teria que voltar para a prefeitura e negociar apenas o líquido, daquilo que a pessoa que não está dando conta de pagar, pudesse pagar até em 40 vezes parcela. E aqueles que ultrapassassem 500 mil, em até 10 pagamentos. Então, de forma que eu não sei se vocês têm sido procurados, mas eu tenho sido procurado e realmente não está tendo nenhuma vantagem para aqueles que realmente não tinham a menor condição de pagar o líquido, terá que pagar o juro e correções. Obrigada, Isso é o que eu penso. vereador. Em votação, os que forem favoráveis à manutenção do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. É extremamente técnico mesmo. Mas é uma vantagem. Projeto de lei. Não tinha um outro veto? Não tinha um outro veto? Ah, tá. Projeto de lei número 215 de 2017, de autoria do vereador Elias Vaz, que altera a lei número 9.640 de 2015, que disciplina a propaganda institucional dos órgãos de administração direta e indireta do município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão citou os artigos 37 da Constituição Federal, como também o artigo 191 da Lei Orgânica do município para fundamentar sua análise. Diante do exposto, a assessora ressaltou que o artigo 5º da presente matéria, ao estabelecer a obrigatoriedade de listar as participações de outro ente da federação na execução e liberação de recursos, implicaria no acréscimo de despesas. Seu parecer foi contrário ao que propôs o autor. Já o vereador Jorge Cajuru, em seu relatório, manifestou que o projeto de lei preenche os requisitos necessários para o segmento desta casa, não possuindo vício constitucional, legal ou regimental. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Bom, rapidamente, como relator, presidente Sabrina, quando eu cheguei nesta casa, apresentei como primeiro projeto este, e aí o doutor Rogério, exímio advogado de Elias, me avisara do mesmo. Eu acompanho integralmente, era a minha ideia. Prefeitura, para mim, não é sorvete, não é cerveja, embora a prefeitura do Íris seja uma mistura ruim de cerveja com sorvete, e eu não tomo nem a cerveja e nem chupo o sorvete dessa prefeitura. A promoção pessoal travestida de propaganda institucional deve ser prontamente combatida, pois é imoral e contraria frontalmente nossa Carta Magna. Voto pela aprovação. Em discussão. Senhor presidente, também é meu voto pela aprovação, até porque os projetos que são para a moralidade, principalmente da administração, nós temos que dar apoio. Nesse sentido, eu apresentei um projeto também para que se vincule essas propagandas também em propagandas só não institucionais, mas também para que a gente possa fazer uma cultura de combate à corrupção aqui na cidade de Goiânia. Não só propaganda de mutirão nos ônibus, mas também de combate à corrupção. Obrigada, então, pela aprovação, vou comparecer o voto do vereador. Obrigada. Eu queria dar um pitáculozinho. O que acontece é que uma coisa que eu passei a admirar o Paulo Garcia, nas inaugurações, a obra está entregue. E embora não tinha discurso e não tinha festa nem foguetório. Então, eu acho que é obrigação do político fazer as obras e não tem que soltar foguetório e botar publicidade de televisão, trazer show sertanejo. Às vezes o show sertanejo fica mais caro do que a obra. Então, de forma que é uma coisa que eu passei a admirá-lo, porque ele não era político, mas era sério no que se tange à gastança. Aliás, no governo dele não houve publicidade, tanto é que ele saiu, fez um bom trabalho e saiu como o pior prefeito da cidade. Obrigada, vereador. Em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Só rapidinho, presidente, me permita uma parte, até porque não usei um minuto, segundos. Eu também vou entrar, senhoras e senhores, com um projeto, e acabei de falar aqui ao delegado Eduardo Prado, sobre propaganda de vereador. Está se tornando um escândalo na cidade, esse negócio de mutirão e vereador aproveitar a carona de Íris, errado, porque aproveitar a carona de Íris hoje é uma fria, né? É uma gelada. E especialmente a figura chaplinesca do vereador Cleibe Moraes. É impressionante essa propaganda que, para mim, é extemporânea. Eu vou entrar com um projeto nessa casa. Parabéns, vereador. Projeto de lei número 217 de 2017, de autoria do vereador Carlinho Café, que dispõe sobre a obrigação de shoppings e hipermercados disponibilizarem área de lazer com brinquedos para crianças. A assessoria jurídica na comissão apontou vício de legalidade na proposta, pois o mesmo interfere na ordem econômica e na livre iniciativa. O vereador Jorge Cajuru foi designado a analisar o projeto de lei. Em seu despacho, ele ressaltou que a matéria não merece prosperar nesta casa, já que seu texto contraria a Carta Magna e interfere na ordem econômica e na livre iniciativa. Seu voto foi pela rejeição. Em discussão. Senhor presidente, ao meu ver, eu entendo que nós, o poder público, tem que interferir o mínimo na questão da iniciativa privada, a questão de regulamentar essas questões, principalmente da questão da ordem econômica. No momento que eu acho que o próprio consumidor que tem que escolher, entendeu? O shopping ideal, se é do agrado dele ou não. Se eu vou no Flamboyant, acho que o Flamboyant é melhor para mim, é o que eu vá lá. Exatamente. Isso é que a livre concorrência faz o próprio consumidor, dentro do direito do consumidor, agregar aquilo que é mais lhe conveniente. Então, eu acho que a gente tem que, né, não pode ingerir demais na questão econômica, senão daqui um dia nós estamos disciplinando até elevador dentro do shopping, escada rolante só para mulher, escada só para homem. Então, eu vou com o voto do vereador Jorge Cajuru, já li já o projeto, vou acompanhar o voto, que é pela rejeição, né, o seu voto. O voto está pela rejeição. Rejeição. Vocês querem fazer um voto em separado pelo arquivamento ou vão manter a rejeição? Eu mantenho a rejeição em função do Estado democrático e de direito. Em votação, os que forem favoráveis à rejeição permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu estou chegando às duas aqui por causa da relatoria. Pedido de inclusão do projeto de lei projeto de decreto legislativo número 025 de 2017, de autoria do vereador Rogério Cruz, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Luiz Cláudio Costa. De acordo com o artigo 64, inciso 21 da Lei Orgânica do Município de Goiânia, o relator da proposta, vereador Tiãozinho Porto, votou pela aprovação. Em discussão, o pedido de inclusão. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão. Em votação, projeto de decreto legislativo que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Luiz Cláudio Costa, do Rogério Cruz. Mas quem que é esse Tiãozinho? Agradeço o sobrenome dele, Costa, que é o mesmo do meu pai. Luiz Passar Cláudio bem, Costa. sou contra. Quem é ele, hein? O Luiz Cláudio Costa é o diretor da Record Nacional, ele estará aqui em Goiânia, e aí o Rogério pediu... Dá licença, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto de pegar os projetos de texto antes, que eu gosto de puxar a capivara do cara no Infoseg, no sistema prisional. Mas é verdade, eu puxo Deixa tudo. eu te falar, vereador. O vereador Rogério pediu, porque ele estará aqui em Goiânia, um mandato específico, se não me engano, é daqui 1 ou 2 semanas. Não, mas eu estou falando o seguinte, o senhor pega, porque vai ter que ir para o plenário votar. Aí até ir para o plenário, o senhor faz a verificação, se tiver alguma coisa, o senhor argue no plenário. Mas eu só quero dar um pitacozinho, se o Cajuru deixar. Claro. Quem manda é o presidente. Quando eu lembro que aquele dono da Avestruz quebrou o país, principalmente Goiás, amigo meu ficou 30 anos na Inglaterra, chegou, pegou o dinheirinho dele, jogou dentro da Avestruz de massa, e a deputada deu um título cidadão para aquele moço. Então, os títulos cidadão, como o Cajuru disse, ficou muito assim, sem nenhuma condições de aceitamento. Olha, eu não estou vindo mais nas festas aqui, porque é dia disso, dia daquilo. Eu nunca fui e nunca vou. Eu acho que um título cidadão a gente tem que dar para uma pessoa que tem história com a cidade,
tem mais de 30, 40 anos que trabalhou pela cidade, fez algum benefício para a cidade. Até contei para o Cajuru, eu era cliente do Biscoito Pereira. Eu larguei de comer lá e tomar lanche, porque o pai dele merecia um título. E quando eu fui falar para ele passar os dados, ele falou, não, meu pai é muito velho. Eu falei, perdeu um amigo e um companheiro. Nunca mais voltei. Então, de forma que eu acho que nós temos que dar título para quem tem história dentro de Goiânia. Paulo, a TV Record ganha muito dinheiro em Goiás e no Brasil. Então, não comprou a Globo porque a Globo não vende. Então, de forma que é mérito desse ter crescido, mas a gente devia dar um título para... Tem cara que foi dar um título de cidadão entregar no palco da pecuária e o caipira não deixou de subir. Tá bom, vereador Paulo. Deixa eu só falar rapidamente, porque a presidente pediu para a gente ser bem breve, para a gente ter muitos projetos aqui. O vereador Rogério Cruz, eu acho assim, o Paulo é mais velho que nós dessa casa, quando a pessoa indica, e o Rogério Cruz me pediu, eu acho que o nome do vereador Rogério Cruz aqui é inquestionável. Às vezes a gente vota no título cidadão, não é pela pessoa, mas assim, para o vereador que está indicando, que com certeza você não vai indicar uma pessoa que não é uma pessoa do bem, penso eu. Então, assim, quando a pessoa... Ou a gente vota porque a vereadora Tatiana está indicando, ou a Priscila está indicando, ou a Vossa Excelência está indicando. O único que é contra, porque registrou em cartório de não dar título de cidadão goianiense, quer dizer, com ressalva uma pessoa que ele deu. Eu não me lembro quem agora, vereador. Foi do Elias Vaz. Do Elias, porque era amigo dele e tudo. Mas ele salvou a minha vida. Exatamente. Então, mas todos aqui, eu não vi ninguém. E o projeto não é meu, eu não estou indicando cidadão goianiense para essa pessoa, mas o Rogério Cruz que me pediu, só isso. Eu não tenho nada contra a pessoa. Questão de ordem, presidente. Eu não tenho, é porque eu fui citado por ele. Vereador. Como eu fui citado por ele, eu não tenho nada contra a pessoa do Rogério. Eu disse que nós temos que ter cuidado quando nós formos oferecer título de cidadania, só isso. Eu sei. Priscila. Aqui na CCJ, quando a gente aprova um projeto desse, não é pelo mérito de quem está recebendo, mas pela competência que o vereador tem de poder apresentar esse tipo de matéria e por estar dentro da legalidade, por ser constitucional. Nós não temos, como vereadores, a condição de conhecer o histórico dessa pessoa e saber se ele... Eu não estou votando na pessoa, eu estou aprovando um projeto que é constitucional e que é da competência de vereador promover e que cabe ao vereador decidir se quer dar o título de cidadão ou não. Então, assim, a matéria é constitucional, merece prosperar, então eu voto pela aprovação. Bom, eu não voto em função já de domínio público e porque daqui a pouco vai virar o que já aconteceu com o senhor Paulo Dayer aqui. Ele já pediu medalha para o avô dele, Caiado, para o bisavô Caiado, agora para o tataravô Caiado. E foi tudo aprovado, né? Então, por mim não. Por mim não, né, querida? Infelizmente. Por mim não. Por você, mas essa casa aprovou. Por mim não, mesmo tendo amizade com o Caiado. Aliás, não tenho mais. Mesmo tendo antes, né? Então que fique... Não tenho mais. Que fique bem claro. Eu sou contra por isso, porque daqui a pouco é o presidente nacional da Record. Com todo respeito, eu adoro o vereador Rogério Cruz, é uma das figuras que eu mais estimo aqui. Amanhã vai ser o Edir Macedo. Aí amanhã, em nome de Jesus, então, eu sou contra. Eu queria me manifestar em relação a isso. Eu tenho muita dificuldade em dar título de cidadão. Né? Eu dei, em todo esse tempo de mandato, tem direito a 2 por ano, eu dei somente 2 na vida. Né? 2 na vida, que eram duas mulheres que lutam muito pela causa da mulher, da violência contra a mulher. Então, somente por esse motivo. Agora, é realmente um tiro no escuro, porque a gente dá um título, ele é aprovado por unanimidade e a gente não conhece quem é a pessoa. Né? Tem pessoas que eu conheço que, se for para dar título, eu votarei contra, mas agora eu também não tenho como eu votar contra... Assim, porque eu realmente não sei o histórico dessa pessoa. Né? Agora, é muito de pessoa. Tem pessoa, se chegar a determinados títulos aqui, eu serei contra. Agora, já, por exemplo, em relação da medalha, eu não tenho nada contra o Caiado, né? o Ronaldo Caiado, mas a medalha era do nome de uma pessoa da ditadura, que apoiou a ditadura. Então, é isso. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Levanta a mão, Tatiana. Você é contra?
Você é contra? Não, não sou. Eu não conheço. Projeto de lei número 219 de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que dispõe sobre a obrigação das agências bancárias situadas no município de Goiânia programarem em seus terminais eletrônicos de autoatendimento de forma que emitam comprovantes quando não for possível realizar uma operação e dar outras providências. A assessoria jurídica da Comissão em sua análise vislumbrou impedimentos à tramitação do presente projeto quanto à sua constitucionalidade e legalidade. Já a vereadora Tatiana Lemos, analisando os autos, concluiu que, de acordo com o posicionamento recente do Tribunal Superior de Justiça, as leis municipais contestadas não ofendem a Constituição ou a legislação federal sobre o assunto, já que a matéria envolve questão de política urbana e de competência municipal. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Posso falar? Bom, eu fui relatora desse projeto. Já dizia Lênio que é um assalto a banco diante da fundação de um banco. Exatamente. Banco é uma instituição oficial para roubar. 1917. Roubar dinheiro, porque os juros que nós pagamos não é somente é um roubo, é um assalto no nosso país. E eles não pagam nada, né? Não pagam imposto, não pagam nada, e fica por isso mesmo. Ou seja, é um absurdo. Nós somos escravos das instituições financeiras nacionais e internacionais, principalmente. Com relação a esse projeto da Sabrina, assim, é inadmissível. Já deveria isso ser ler há muito tempo. Achei muito interessante você ir fazer uma... Você procura, vai fazer uma transação bancária, aquela transação não é... por algum motivo não é realizada, e você não tem nenhum comprovante de que você não fez aquilo por um erro não seu, mas por um erro, por uma inoperância da instituição financeira. Então, nada mais justo de que, quando tiver essa inoperância, ele emitir um certificado, porque muitas vezes você paga os juros, porque a conta vem para você é penalizado por um problema que não foi você que gerou, né? Que você buscou solução e não conseguiu. Então, achei muito interessante, tem todo o nosso apoio na aprovação desse projeto. Da mesma forma, vereadora Sabrina, eu parabenizo Vossa Excelência pelo projeto, né, que, além de tudo, protege o consumidor. Além desse projeto respaldar, hoje em dia, o que eles querem que nós façamos ligações, né, no central de atendimento, que geralmente não funciona. Né? Então, no momento que Vossa Excelência coloca isso aqui, a senhora está respaldando o consumidor da cidade de Goiânia. Da mesma maneira, nós fizemos um projeto, estou estudando a viabilidade, que as pessoas que entram hoje nas agências bancárias, para esperar aquele prazo de atendimento, que geralmente extrapola o limite legal de, salvo engano, de 20 minutos, que é uma lei municipal, quando você chega no caixa com aquele comprovante que você pegou, geralmente o caixa retém aquilo lá. E quando retém, você não tem como comprovar o tempo que você perdurou esperando dentro da agência bancária de forma arbitrária. Então, o projeto é justamente para obrigar o banco a entregar o papel, e o caixa tem que carimbar o horário que você foi atendido, ou emitir um documento para provar. Porque eles fazem isso, eles retêm o papel e você não tem como provar para entrar com ação indenizatória. A malandragem que os bancos estão fazendo. Então, nós cercando esse pessoal que tem aí bilhões e bilhões, e, infelizmente, eles que investem na campanha de corruptos aqui no Brasil. Em discussão? Eu entendo rapidamente, já que tudo aqui avalizo, concordo, acompanho, que pelo princípio da razoabilidade, né, é completamente cabível a aprovação desse excelente projeto. A aprovação dele, na minha opinião, por unanimidade em plenário. Parabéns, vereadora. Obrigada, vereador. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 221 de 2017, de autoria do vereador delegado Eduardo Prado, que dispõe sobre a isenção de multas aos condutores de veículos oficiais nas funções que especifica e dá outras providências. A consultoria jurídica da comissão manifestou contrariamente à proposta do projeto. Sob o ponto de vista material, observa-se que é uma matéria de iniciativa da União. O relator, vereador Wellington Peixoto, com fundamentos próprios, ressalta que o projeto não trará nenhum prejuízo à coletividade, em oposto. Beneficiará a população, facilitando serviços de instituições públicas que dependem de agilidade do transporte e de sua efetividade. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Senhora presidente, esse projeto foi justamente para adequar a questão de um projeto que o sargento Cabo Sena tinha apresentado, e ele tinha esquecido dessas instituições.
Não obstante a lei complementar 95, seu artigo 7º, dizer que não pode tramitar 2 projetos na mesma matéria, não prospera nesse caso, porque primeiro o projeto nós apresentamos antes da aprovação, então não tinha lei. Segundo, que a lei foi vetada pelo IRIS. A primeira lei foi vetada pelo IRIS, então não tem qualquer óbice legal ou jurídico. E segundo, que eles alegam isso aqui é justamente porque eles querem que nós façamos os recursos na SMT, que a viatura da Polícia Militar, do ML, da Polícia Técnica, da PM, façamos isso para que eles ganhem tempo e geralmente eles notificam fora do prazo legal e nós temos que pagar a multa. Na verdade, quem paga a multa nós somos todos nós, vocês aqui. E eles não, de forma arbitrária, eles não provêm os nossos recursos. Nós estamos fazendo trabalho policial em viatura caracterizada e vem essa arbitrariedade de chegar multas lá da Rotan, da Polícia Civil, da PM. Aí o condutor tem que responder. Se a multa não foi o recurso não for provido, sai do bolso do policial. É isso que acontece hoje em dia. Então isso aqui é para acabar com essa barbaridade, essa vergonha. Muito bem, parabéns. Parabéns. Em discussão? Eu apenas digo que para garantir mais agilidade, menos burocracia, perfeito? Em relação às infrações de trânsito que venham a ser cometidas por profissionais do Instituto Médico Legal, da Polícia Técnico-Científica e da Superintendência Executiva da Administração Penitenciária nas situações já previstas pelo Código Brasileiro de Trânsito, em seu artigo 29, inciso 5º, quando em serviço de urgência e devidamente identificados, não há dúvida, voto pela aprovação. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 228 de 2017, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que obriga o melhoramento e a instalação de iluminação pública em todas as paradas de ônibus no âmbito do município de Goiânia e dá outras providências. A consultoria jurídica ressalta que a matéria invade claramente a seara da administração pública de alçada exclusiva do chefe do Poder Executivo, violando-se a prerrogativa deste em analisar a conveniência e oportunidade das providências que a lei quis determinar. No entanto, o vereador Wellington Peixoto, em sua análise, afirma que a proposta é de extrema importância para a nossa capital, uma vez que a segurança pública é uma obrigação constitucional do Estado e, por isso, quaisquer medidas de diminuição da criminalidade e proteção da população devem ser consideradas. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Nós apresentamos esse projeto que obriga o melhoramento e a instalação de iluminação pública em todas as paradas de ônibus de Goiânia. E, apesar de já deveria existir isso, realmente ainda não existe. Nós sabemos que as paradas hoje ficam lá, as pessoas, né, de forma precária, escuras, sem abrigo, quando chove, no sol, enfim. Mas nós estamos dizendo em relação à iluminação. E, em relação às despesas, né, para já não falar que nós não podemos legislar, né, gerando despesas ao município, já existe uma lei complementar, número 119, de 2002, que instituiu no município de Goiânia a cobrança da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Então, já é cobrado de todo cidadão custeio em relação à iluminação pública. E não é colocada iluminação pública nas paradas de ônibus. Por isso que nós estamos fazendo essa lei, obrigando que essas empresas que fazem a iluminação façam nas paradas de ônibus também, porque nós já pagamos por isso. Em discussão? Eu penso que, por se tratar de um tema muito importante, vereadora Tatiana, nas questões urbanísticas de nosso município, em especial em relação à segurança, acredito que o projeto, ao propor o melhoramento da iluminação, deve fornecer em seu texto quais seriam esses parâmetros para que, com base neles, a lei possa ser aplicada e nós, parlamentares, possamos cobrar a qualidade do serviço oferecido. Com essa ótica, faço aqui um voto em separado para a remessa dos autos do processo ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, CREA-GO, e ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, para que forneçam dados técnicos acerca dos parâmetros ideais para a iluminação pública em nossa cidade e que, assim, tais parâmetros possam ser incorporados ao necessário
projeto da vereadora Tatiana Lemos. Posso, vereador? Foi até que eu ia comentar, Tatiana, a questão do melhoramento, né? Para talvez seja salutar que você e sua equipe façam uma visita, não sei se é o CREA mesmo ou algum órgão, para você definir na lei o que seria esse melhoramento, especificar a situação, porque senão o Iris vai botar uma lâmpada de daquela de geladeira lá em cima, fizemos um melhoramento. Né? Porque isso aqui dá uma margem, uma discricionariedade para a decisão do ato dele. Aí você tem que cercar a administração para que ela não faça da maneira que ela achar o que é melhoramento para ela. Especifique o que seria o melhoramento. Lâmpadas de tal. LED. Segundo estudo de LED, segundo estudo do engenheiro tal, que seria ideal, diante das proporções. Deve ter alguma lei, alguma coisa aqui que fala das proporções do ponto de ônibus. Né? Tal. Por quê? Iluminado, tal, que eu acho que exato, lumens e tal. Por quê? Porque você vai cercar o prefeito, ele vai botar aquela lâmpada de geladeira, e capaz de pôr para economizar. Vereador, então cerque ele, né? Então eu vou votar com o vereador Jorge Cruz, talvez Vossa Excelência pegar o projeto de novo e para cercar e blindar, para que a gente possa cobrar posteriormente de forma efetiva. Dá só um pitacozinho. Vereador Paulo Cavalari. Eu quero parabenizar a Tatiana. Primeiro que não temos ponto de ônibus nessa cidade. Temos transporte horrível, que ganha muito dinheiro e realmente não traz nada de benefício à população. Segundo, as mulheres que trabalham, que levantam 4, 5 horas da manhã, chegam no ponto de ônibus escuro, matagal, e realmente está à presa dos marginais, que além de roubar o celular, ainda estrupam. Então, de forma, Tatiana, que você está de parabéns pelo seu projeto. Agora, acho que... Eu não sei, o Cajuru não é do tempo dele, mas o Iris conseguiu colocar aqui, implantar em Goiânia o Reluz, com os funcionários que nós tínhamos na Comurc, que foi transferido para a CEINFRA, e que agora está com essa empresa que realmente está ganhando muito dinheiro e não está resolvendo o problema da iluminação. Então, de forma que está de parabéns, nós devemos fazer um levantamento como é que está funcionando essa empresa que faturou alto e realmente não está trazendo nenhuma parte positiva para a cidade. Colocar em votação. Vamos colocar em votação o voto em separado do vereador Jorge Cajuru. Os que forem favoráveis ao voto em separado do vereador Jorge Cajuru pela diligência permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 231, de autoria da vereadora Leia Kleber, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos diretores de estabelecimentos de ensino regulado pelo município de Goiânia notificarem pai, mãe ou responsáveis legais acerca das faltas dos alunos regularmente matriculados nas escolas públicas ou nas conveniadas de educação básica e da outras providências. A consultoria jurídica da comissão ressaltou que a proposta invade claramente a seara da administração pública de alçada exclusiva do chefe do Poder Executivo. Bem, por isso, a matéria somente poderia ser objeto de tramitação legislativa por proposta do próprio chefe do Poder Executivo. Foi designada a relatar a vereadora Tatiana Lemos, que, baseada na fundamentação oferecida pela consultoria jurídica, votou pelo arquivamento. Na verdade, já existe uma lei, a Lei Municipal 8.410, de janeiro de 2006, já dispõe sobre a obrigatoriedade no controle de faltas injustificadas dos alunos das escolas municipais da cidade de Goiânia e dá outras providências, providências essas que dizem que os pais têm que ser notificados, assim como também o Conselho Tutelar. Então, é uma lei muito boa, né? Mas ela já existe, somente por isso nós propusemos o arquivamento. Perfeitamente. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 249, de 2017, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo no interior de ônibus do sistema de transporte coletivo urbano do município e dá outras providências. Quer falar? Bom, esse projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de, nos ônibus que rodam em Goiânia, terem câmeras de segurança.
né? Nós sabemos que, infelizmente, hoje o motorista foi tirado da função do cobrador, né? O motorista hoje ele tem a função de dirigir, prestar atenção no trânsito, cuidar da segurança dos passageiros, cuidar da segurança do veículo, auxiliar os passageiros e, às vezes, até vender City Pass, porque também não acha City Pass para vender. Então, é humanamente impossível um motorista dar conta disso tudo. Inclusive, nós apresentamos aqui no passado um projeto pela volta dos cobradores de ônibus. Não aquele cobrador que, muitas vezes, é alvo de assaltos, mas de ter um fiscal junto do ônibus, junto com o motorista, para auxiliar os passageiros, para ajudar na venda de City Pass, para ajudar, enfim, uma série de coisas, inclusive na segurança, né? Os deficientes, tem um monte, os idosos para subir dos ônibus, mas, enfim, não conseguimos passar. Agora, então, terminando pela instalação de câmeras de vídeo para garantir uma segurança, fora também as mulheres, devido ao assédio que existe dentro dos ônibus, e quem são os bandidos e os tarados que utilizam os ônibus de Goiânia para realizar e praticar seus crimes. Em discussão. Senhor presidente, parabenizar a vereadora Tatiana, né, essa questão do sistema de vigilância nos ônibus. Inclusive, nós já temos essas câmeras em alguns ônibus em Goiânia, não em todos. Apresentei um projeto, inclusive, antes desse problema que teve agora em São Paulo, em que aquele indivíduo masturbou e ejaculou no pescoço de uma senhora. Na semana, 10 dias antes, eu apresentei um projeto, coincidentemente, que eu tinha sido procurado por uma vítima. Quando eu estava, salvo engano, no 22, eu prendi 3 indivíduos que tinham feito isso no terminal, ali na alçada do nosso distrito. E eles foram rapidamente soltos pelo magistrado. Acho que 3 dias eles foram soltos, baseado justamente na lei de contravenção penal e não entenderam que, no caso, era estupro ou atentado violento ao pudor. Mas, de qualquer forma, eu apresentei um projeto que vai coaduna mais ou menos com essa ideia, em que nós obriguemos as empresas de ônibus de colocar essas câmeras, o botão de pânico. Hoje já interliga com o nosso centro de comando e controle lá da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, já tem lá uma base lá, mas como não é obrigatório e não é lei, eles colocam da maneira que eles querem, né? Então, e outra coisa que eu coloquei no projeto para proteger é justamente programa de combate ao abuso sexual de mulheres, alguma coisa assim, no transporte coletivo. O treinamento, obrigação das empresas de ônibus de fazer o treinamento junto com a Secretaria de Segurança dos funcionários dentro de um ônibus. Porque a mulher abusada começa a gritar, o motorista entra em pânico, chora, não sabe o que faz, o que tem que fazer, como é que procede, liga para a polícia. Treinamento e a questão do botão para acionar a viatura. Agora, vereador Tatiana, só para eu não sei que, pelo menos o que a gente analisou aqui, parece que tem uma lei que já trata do mesmo assunto, que é a 87 de 2009. Ela dispõe sobre a obrigatoriedade de câmeras de segurança nos veículos de uso coletivo do município de Goiânia com arquivamento dos dados, né, essa lei. Então, assim, talvez seria salutar, não sei se a sua assessoria viu isso, que existe uma lei já tratando o mesmo assunto. Ela diz que o artigo 1º fala o seguinte, ela é de 2009, fica estabelecido que todos os veículos de uso coletivo serão obrigados a manter funcionamento de câmeras de segurança enquanto o veículo estiver circulando e ainda arquivar todas as informações e de todo o percurso, incluindo dentro outros veículos, ônibus, vans, táxis equivalentes e tal. Então, assim, tem essa lei. Não sei se a senhora... Nós sabemos que existe essa lei. Essa lei é de ter as câmeras e essas imagens ficarem arquivadas para serem usadas quando necessárias. Já a nossa lei, as imagens elas são a disponibilização em tempo real para a polícia, para a guarda. Para o que estiver acontecendo dentro do ônibus, o assalto, já ter a disponibilização em tempo real. A diferença é essa. Tem um parecer aqui do relator, vereador Jorge Cajuru, um voto em separado, que ele solicita que os autos sejam devolvidos à senhora para que faça essa adequação. Às vezes, fazer uma emenda àquela lei, para a gente não ter duas... Porque o texto dela, ela diz assim, emendas. Funcionamento e ainda... Aí ele fala, e ainda arquivar, né? Funcionamento das câmeras, e ainda arquivar, né? Como se fosse um adendo, né? Além da filmagem. A gente pode adequar, né? Alguma coisa. E precisa, ótimo. É muito bom, né? Tem que ter. Parabéns, inclusive. Vou só dar uma... Em votação, voto em separado, vereador Jorge Cajuru, para devolução dos autos à autora para reparos. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 260, de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru,
e Lucas Quitão, que dispõe sobre a política de incentivo e promoção da economia criativa, da economia colaborativa e da economia compartilhada, visando a regulamentação, desenvolvimento e sustentabilidade integral do município de Goiânia. A matéria, segundo a assessoria jurídica, possui vícios constitucionais insanáveis, um deles a invasão da iniciativa. Somente o chefe de Poder Executivo poderia apresentar tal proposta. Já o relator, vereador Wellington Peixoto, afirma que a adoção de políticas públicas proposta pelos autores potencializará o desenvolvimento da economia do município, gerando trabalho e renda para a população goianiense, pautada nas diretrizes das políticas de sustentabilidade e socioambientais do nosso país. O seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Presidente, quando nossa equipe apresentou esse projeto, coincidentemente o vereador Lucas Quitão, com sua sagacidade, passava pelo meu gabinete, apresentei a ele e falei, vamos juntos, no plural. Ele aceitou na hora, e fizemos até uma audiência pública em relação a este projeto, que estabelece as políticas públicas de incentivo e promoção da economia criativa. Fomos, inclusive, na audiência pública, cumprimentados por uma profissional respeitadíssima aqui em Goiânia, que veio, que fez uma palestra. Portanto, creio que nós obedecemos tudo o que deveríamos obedecer, as economias exponenciais aqui, visando promover a atuação em prol da economia para o desenvolvimento da sustentabilidade. Esse é o nosso projeto para a aprovação ou não dos senhores e das senhoras. Em discussão. Reforma econômica, né? Do município. É grande o negócio. Parabéns. O negócio é em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Pedir licença para me retirar, para o presidente. Falou fiscal. Tem minha meta aqui, não tem mais nada para fiscalizar. Projeto de decreto legislativo número 020 de 2017, de autoria do vereador Felisberto Tavares, que concede título honorífico de cidadania goianiense ao senhor Hugo Fernando Bonfim Queiroz. A consultoria jurídica manifestou pela aprovação da referida matéria, assim também entendeu a relatora da proposta, a vereadora Tatiana Lemos, que votou pela aprovação. Em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Calma. Pedido de inclusão. Sim, senhor. Anotado. Pedido de inclusão do vereador delegado Eduardo Prado, projeto de lei número 327 de 2017, de autoria do prefeito de Goiânia. Lei que autoriza a abertura de créditos adicionais de natureza especial no valor de R$ 2.555.272,30. É porque, na verdade... Em votação, pedido de inclusão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Pedido do delegado Eduardo Prado. Estou pedindo diligência ao secretário de Finanças, porque ele pede autorização de créditos adicionais, porque teve o cancelamento de outras dotações lá, mas ele não especifica para mim onde que vai esses créditos. Coloca só a linha, 2010, 50... Só o número. E o que eu vou saber que é esse negócio? Para mim não adianta isso, não. Aí eu pedi para ele fazer uma diligência, eu pedi a diligência para ele especificar para mim, 2 milhões, 700 mil, está indo para onde? 500 mil, está indo para onde? Eu não sei para onde está indo os recursos. Ok. Então, em votação, pedido de inclusão. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, pedido de diligência para que o município especifique onde será utilizado esse dinheiro. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Declaro encerrada a sessão, convocando outra para a semana que vem. Presidente, só uma parte rápida. Ok. E a pauta do dia 13 será entregue hoje ainda, mais tarde. Só uma parte rápida.